Era uma personalidade demoníaca, muito esquisita, e Deus mostrou ele de olhos abertos. Ele era muito alto, eu imagino assim que ele tinha aproximadamente em torno de 3 a 4 metros de altura. A experiência missionária, repito sempre, foi próxima da igreja de Bagé. Aqui era a igreja que sempre me hospedava nas minhas andanças, nas minhas caminhadas, nas minhas paragens missionárias, em meio a algumas provações que o Senhor nos permitiu passar. A igreja aqui em Bagé, Ceguá, sempre nos acolheram. Portanto, a maioria dos irmãos, é claro, a maioria dos irmãos daquele tempo conhecem um pouco da nossa história de missões, mas como 80% da igreja é nova, pelo menos 80% dos irmãos e das irmãs não conhecem. Nós estivemos servindo a Deus na República Oriental do Uruguai por alguns anos, 3 anos e meio aproximadamente. Servimos ao Senhor aqui, fundando trabalhos na cidade de Canelones, Progresso, Florida e mais 2 cidades que agora não me lembro mais o nome. Também servimos ao Senhor na época organizando a Convenção Missionária do Uruguai. Fui o secretário da convenção por 3 anos. Também foi eu que, com a graça de Deus e outros pastores, compilamos o estatuto que hoje é o estatuto que rege toda a obra missionária do Uruguai. Um trabalho bastante árduo, porque, em paralelo a estas atividades, nós tínhamos que iniciar igrejas do nada. Nós chegamos em Canelones e não tínhamos nenhum membro da nossa igreja. Ali nós começamos a trabalhar para o Senhor Jesus. Foi muito interessante esses momentos que nós vemos aqui, porque hoje eu sou secretário de missões da convenção, aqui no Rio Grande do Sul, por bondade de Deus e bondade dos colegas. Nós servimos ao Senhor já como secretário de missões da nossa igreja no estado há 8 anos, inicialmente como secretário correspondente, e já há bom tempo nós somos o responsável pela Secretaria de Missões. E Deus me preparou para fazer o que faço hoje aqui no Uruguai, aqui na igreja em Bagé, não é? Como Deus tem os seus caminhos, tem os seus propósitos, tem a sua maneira de trabalhar. E em Canelones nós chegamos com aquela determinação de ter uma experiência que eu diria assim, uma experiência real no campo de missões. Me lembro que na época o pastor Nils Taranger me ofereceu a igreja de Rivera para pastorear. Ele falou com o meu pastor veio falar comigo e eu rejeitei. Eu disse, não, eu não quero pastorear a igreja. Eu quero experimentar como é que se inicia um trabalho missionário do zero. Porque eu ouvia tantos missionários pregar e falar de experiências com Deus, e eu sempre entendi que nós não devemos fazer o que fizemos com a experiência dos outros. Nós temos que ter a nossa experiência própria. E hoje eu vejo que aquilo foi uma providência de Deus, e humanamente falando foi até uma doidice, né? Mas crente cheio do Espírito Santo, ele faz a loucura de Deus mesmo. Porque não teria nenhuma lógica para eu rejeitar pastorear a igreja de Ribeira, que na época era a sede, ainda é, a sede única de toda a convenção, para ir iniciar um trabalho numa cidade de italianos. Os irmãos sabem, quantos conhecem bem o Uruguai? Levante a mão. Aqui temos irmãos do Aceguá, né? Canelones é uma cidade no Uruguai de colonização italiana e espanhóis bascos. Espanhóis bascos, né? E o departamento de Canelones é considerado a grande, não sei como está hoje, mas na época era considerado o grande desafio missionário do Uruguai, com menos número de crentes do que em todos os outros departamentos. E um povo muito resistente ao Evangelho. Muito resistente ao Evangelho na cidade de Canelones. Eu me lembro que nós chegamos ali, foi muito interessante mesmo, até hilário. Nós chegamos no dia 13 de fevereiro. Sexta-feira, meia-noite. Sexta-feira, 13. Meia-noite. 97. Foi muito interessante. E o missionário do pastor Norberto aqui, o pastor Jesus Vilante, na época, o pastor Norberto autorizou ele me ajudar, porque eu vim com a mudança, vim por Bagé, não é? E deixei a mudança lá no Aceguá.
na esquina ali, num posto de gasolina que havia. Nós ficamos ali parados aproximadamente 30 dias até liberarem a entrada da nossa mudança. Nós falamos com o pastor Norberto, ele autorizou o pastor Gilândia a me levar lá, não é? Organizar a minha mudança. E ele não lembra disso, mas ele nos ajudou no óleo do caminhão. A gente não esquece. Quem recebe não esquece, né? Eu já não tinha nem óleo para botar no caminhão para levar, pastor Norberto. E a igreja que tirou uma oferta para nos ajudar no óleo do caminhão. Foi uma bênção de Deus. Nós chegamos ali naquela sexta-feira e a casa que alugamos, irmãos, era feia demais. Era a casa mais feia da cidade. Era a casa mais antiga na cidade. O povo dizia que o José Gervásio Artigas morou ali, ele e o Ancinas. Artigas é o libertador do Uruguai, né? E Ancinas era o seu ajudante. E ali nós chegamos, naquela casa horrível, horrível. Era uma casa, irmãos, era esquisita demais. E eu acertei com a imobiliária, quando eu vim a primeira vez, no início, e aluguei a casa. Eu acertei com a imobiliária para eles pintar a casa, limpar e colocar luz e água. Era uma casa de esquina. E eu queria já fazer cultos. Ela tinha 3 peças grandes. Uma era a cozinha, a outra era o quarto, e a outra peça era a sala e a igreja. Né? Eram 3 peças grandes, era muito feia a casa, numa esquina, e estava tomada de lixo. E qual não foi a minha surpresa, a do pastor Vilante, que quando eu cheguei, a imobiliária não tinha feito nada. Nem água, nem luz, nem pintura. Aquilo era horrível. Né? E eu louvo a Deus pela coragem da minha esposa, Dona Maria. A irmã Isabel é uma pessoa extremamente dedicada e corajosa, porque ela entrou naquela casa sem reclamar. E na primeira noite nós descarregamos a mudança, e sem água, sem luz, chegamos à meia-noite e não nos damos conta que o mato entrava dentro da casa. Não nos damos conta. E entramos naquele escuro mesmo, colocamos ali. Foi muito engraçado, porque o pastor Vilande, quando nós descarregamos a mudança, ele diz: dobra o joelho aí, Luiz Antônio. O pastor Norberto mandou orar por ti. E mandou eu te dar posse aqui. E eu dobrei o joelho no escuro, meia-noite. Diz o Vilande que ficou procurando a minha cabeça. Né? Ele conta isso e ri muito. E o pastor Vilande, nós fizemos uma oração com muita lágrima. E me declarou empossado ali em Cananona. Declarou empossado. No outro dia de manhã, irmãos, nós acordamos e eu só me dei conta que de noite, enquanto a gente dormia, tinha umas coisas que passavam por cima da barriga da gente, né? E eu agarrava aquelas coisas e atirava e tal. Muito cansado. Quando no outro dia de manhã nós nos acordamos, tinha uns 2 ou 3 ratos mortos aqui. A gente não viu, eles foram nossos companheiros. E quando nos acordamos de manhã, irmãos, aquele mato que tinha na rua tinha dentro de casa. Foi muito interessante. E aí, começamos a limpar a casa e correr atrás. Deus nos abençoou. Porém, no outro dia, quando era sábado, mais ou menos às 10 horas da manhã, a gente veio atordoado naquela situação, né? E eu não tinha aprendido a falar direito ainda o espanhol. Chegou uma senhora na minha casa, bateu na porta, senhora de porte distinto, de características assim bem italianas, e era uma jovem senhora muito apavorada, muito atordoada. Ela bateu na porta e disse assim: eu vim aqui porque eu preciso de ajuda. Eu disse: pois não, vamos para lhe ajudar. É que eu soube que ontem, me avisaram na cidade que ontem estaria chegando do Brasil o mais poderoso macumbeiro que já passou pelo Uruguai. Ó, vocês imaginem, negrão, brasileiro, chega sexta-feira, 13 de fevereiro, à meia-noite. Vocês imaginem, hoje a gente fala e ri, os irmãos imaginem a situação, a gente passa por essas coisas, depois a gente vê que é Deus que dá graça para nós.
Já tinham anunciado na cidade que eu estava chegando para alugar aquela casa, mas me anunciaram na cidade não como pastor, como macumbeiro. Não entendi nada, ouvi a senhora e disse: olha, eu tenho a solução do seu problema, mas macumbeiro eu não sou. Eu sou pregador do evangelho. Quando eu disse isso, ela bateu a porta e foi embora. E depois, pastor Norberto, é que eu fui entender, aquela casa, ninguém ocupava ela. Ela sempre foi ocupada pelos terrenos de macumba da cidade. Sempre. Quem alugava aquela casa eram as pessoas dadas a essas práticas satânicas. Sempre. Nunca nenhuma família havia alugado aquela casa. Ela era tipo uma espécie de uma maldição naquela cidade. Quando eu cheguei e fui morar na casa, deu um impacto em toda a cidade. Mas passaram-se alguns dias e eu observei que umas coisas estranhas estavam acontecendo lá dentro de casa. Entre elas, automaticamente, assim, sem nós nos darmos conta, a noite foi trocada pelo dia. E existia uma terrível opressão dentro de casa. Era uma força esquisita, algo que nunca acontecia entre nós na família, estava acontecendo. E um dia, passado alguns dias com aquela aflição, com aquela opressão, com aquela situação tão difícil, ocorreu uma circunstância determinada em nossa casa, onde estávamos morando, e eu entendi que o que nós estávamos enfrentando era uma batalha espiritual contra um potentado satânico muito forte. O principado que dominava aquela cidade dominava a partir daquela casa. E nós entramos no quartel-general dele. E eu disse à minha esposa: olha, você cuide das demais coisas, que eu vou dedicar alguns dias de oração e jejum ao Senhor. E entramos numa batalha de jejum e oração que foi muito dura, foi muito árdua, foram alguns dias de muito sofrimento. Eu me lembro que no segundo e no terceiro dia daquela batalha de jejum e oração, o meu corpo parece que tinha sido amassado por uma máquina, alguma coisa tinha passado por cima de mim. E no terceiro dia, eu estava orando, jejuando, já sem forças, e me atirei no chão, e era como se não conseguisse levantar, e clamando ao Senhor. Quando foram exatamente 4 horas da tarde, era um dia ensolarado como hoje, eu estava orando ao Senhor, e me rolando no chão, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Aquele príncipe satânico entrou dentro de casa. Eram 4 horas da tarde, irmãos. Eu estava acordado, orando. Ele entrou dentro de casa. Era uma personalidade demoníaca, muito esquisita. E Deus mostrou ele de olhos abertos. Ele era muito alto. Eu imagino assim que ele tinha aproximadamente em torno de 3 a 4 metros de altura. Eu me lembro como se fosse hoje, a vestimenta que ele possuía tinha um chapéu comprido na cabeça, vestimenta toda preta, e aqui o seu rosto, que eu conseguia enxergar, e essa parte aqui do paletó que estava aberto, eu não via o seu rosto, mas via um fogo satânico, era a única coisa que eu via. E ele era muito alto, imponente, e ele se manifestou dentro do meu quarto e veio contra mim. E por 15 minutos, foi como se fosse aquela batalha espiritual, foi como se fosse uma batalha física. Porque eu recebi da parte de Deus uma impulsão e eu me levantei e comecei a orar e caminhar dentro do quarto como se ele me enfrentasse e eu o enfrentava. De repente eu disse: Senhor, manda do céu uma força para que eu possa vencer este potentado demoníaco. Quando eu disse isso e clamei pelo sangue de Jesus, aquele demônio foi tomado de um pavor e saiu do quarto, saiu porta fora. Aleluia.
E alguns minutos depois, 5 a 10 minutos depois, eu continuei orando, o Espírito Santo me disse, pode entregar o jejum, a vitória está garantida. Não foi assim o nosso começo. Aleluia. Alguns dias depois, nós iniciarmos os cultos, veio uma senhora, eu me lembro como se fosse hoje, a primeira pessoa, a primeira família que foi naquele culto. A senhora estava com câncer. Era um câncer terminal que já havia se espalhado pelo seu corpo. E nós tínhamos naquele culto uma multidão de pessoas. Eu, minha esposa, meus filhos, a minha cunhada que nos acompanhava e aquelas 3 pessoas. 2 senhoras e um adolescente que tinha, me parece que tinha problemas mentais. Mas a jovem, a senhora da família, a jovem, melhor dito, estava tomada de câncer. Ela era secretária da Terfrussa. Não sei se existe essa empresa ainda hoje no Uruguai. A Terfrussa era uma multinacional que trabalhava no comércio internacional de alimentos e frutas para o Brasil e para outros países. E essa senhora foi ao culto. E naquela noite eu preguei com tanta alegria, afinal de contas, o primeiro culto, não é? E Jesus curou aquela mulher, literalmente. Curou ela totalmente. Quando foi fazer os exames, na outra semana, no médico, ela estava curada completamente. Nós a visitamos por um período, creio que ela deve estar seguindo a Jesus, mas na igreja, naquela pequenina igreja, ela nunca mais voltou. Mas ela foi curada, para a glória do nome de Jesus. Outra oportunidade, nós saímos a evangelizar. Havia um senhor cego perto da nossa casa. E ao orarmos por ele, no outro dia ele mandou nos dizer, olha, eu não sei o que esses brasileiros têm na mão, mas desde quando eles oraram por nós, que eles oraram por mim, eu quero dizer que eu estou vendo outra vez, para a glória do nome. Irmão, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Passaram-se alguns meses, nós continuamos o trabalho de evangelização e todos os irmãos que aqui moram conhecem bem que o Uruguai é, junto com a Venezuela, o país mais resistente à pregação do evangelho. Os 2 países da América do Sul, Venezuela e Uruguai, mais resistentes à pregação. E nós ficamos preocupados porque poucas pessoas vinham aos cultos, à igreja, e começamos a evangelizar. Eu fui tomado até de um certo desânimo, marquei um batismo, e aquele batismo nós não tínhamos muitas pessoas, e os que tínhamos começaram a desistir. E eu fui tomado de um profundo desânimo. Mas um dia evangelizando na cidade, entregando folheto, à tarde, um domingo, alguns me atiravam água fria, mandavam embora. Outros atiçavam os cachorros. Esse é o trabalho do pregador, né? Do missionário. Quando os irmãos veem a gente pregando nos gideões, pregando para grandes multidões, é porque a gente já passou, não é? Prega com convicção, já passamos por lá. A gente sabe o que é o valor de uma pessoa para Jesus e sabe o que é o valor de multidões. Mas foram dias, naquela época, de muita tristeza e evangelizando, ninguém se convertia. Mas numa dessas tardes, eu cheguei num local muito pobre, muito desanimado, sem querer falar de Jesus, duvidando de tudo. E ao chegar numa casa muito simples, praticamente uma choupana, vi uma velhinha sentada do lado de fora da casa, e uma criança, uma menininha de aproximadamente 4, 5 anos. Eu estava com sede, cansado. Cheguei e disse, vovó, eu preciso de água. Ela chamou a menina e disse, vá buscar um copo d'água, né? Já buscaram um vaso de água para o brasileiro? E aquela criança me trouxe um copo de água. E eu tomei a água e quando fui agradecer, chamava-se Ramona. Tinha 84 anos, a irmã Ramona. Quando fui agradecer, aquela senhora disse, brasileiro, antes que você se vá,
faça uma oração por mim daquelas que vocês fazem lá na igreja. Ela diz, faça uma reza daquelas que vocês fazem. Eu levei um choque, porque eu estava, irmãos, tão sem fé, tão desanimado, que eu não tinha me apresentado, não tinha falado de Jesus, mas toda a cidade já sabia que eu estava ali pregando o evangelho. Mas eu estava muito sem fé naquele momento, não falei nada de Jesus. E ela disse, brasileiro, faça essa oração. Eu não caminho, faz alguns anos que eu estou aqui nessa cadeira, eu não consigo dormir à noite, eu estou desenganada dos médicos, porque tenho problemas no coração e tenho problemas no esôfago. Mas pode ser que um dia eu possa ir lá na sua igreja. Eu olhei para ela e tá bem, então, se a senhora quer oração, eu vou orar. Cheguei perto dela, impus as mãos, orei em o nome de Jesus e fui para casa. Cheguei em casa e a irmã Isabel me perguntou, e meu velho, quantas almas tu ganhou para Jesus hoje? Eu digo, nenhuma. Nenhuma? Eu digo, nenhuma, não dá certo isso. Mas como? Não, eu orei lá por uma velhinha, mas aquela velha nunca vai poder vir na igreja. Olha o estado, pregador. De noite abriu o culto, irmãos. Com alegria por fora, porque por dentro estava demolido, quebrado. Abriu o culto com alegria, eu, minha esposa e meus filhos. E eu pensei, meu Deus, de novo, é mais um dia com poucas pessoas para pregar. E um pouco, quando era aproximadamente 8 horas, um cachorro entrou na igreja. Deu porta dentro. E eu estava cantando um hino, eu disse, bem, pelo menos um cachorro. Um pouco entrou outro, eu digo, 2, já melhorou. Daqui a pouco entrou uma criança e outra, eu digo, olha, já melhorou. Daqui a pouco entraram mais 2 senhoras. E a última que entrou foi aquela velhinha que eu tinha orado de tarde. Quando ele entrou, eu não sabia se ria, se chorava, o que eu falava. Eu já estava apresentando as pessoas. E quando ela entrou, que eu fui falar o seu nome, ela disse, me dê uma palavra. Eu digo, pode falar. Eu não sei o que o senhor tem nessas mãos. E nem qual é o poder que lhe envolve. Eu só sei que depois que o senhor orou por mim, eu levantei da cadeira de roda, estou curada. E eu vim aqui hoje para aceitar Jesus e fazer parte da sua igreja. Aleluia. Jesus é o mesmo, irmãos, ontem, hoje e eternamente. Irmã Ramona foi a melhor crente que eu tive. Me lembro dela com muito carinho, com muita graça. No caso da irmã Ramona, eu batizei mais 10 pessoas que ela evangelizou. Ela era a líder espiritualista do bairro onde ela vivia. Ela que fazia trabalhos de macumbaria. E quando ela aceitou Jesus, vieram todos aqueles que lhe respeitavam, lhe seguiam. 4 meses depois, pastor, irmã Ramona salva, caminhando, indo para a igreja. Partiu para a eternidade, foi morar com Jesus. Salva. Vou encontrá-la na glória. Quando eu chegar no céu, vou abraçar minha ovelha. No dia que eu a batizei, ela tinha medo da água. Eu disse, vovó, não tenha medo. Ela não queria entrar na água, eu tive que tomar ela no colo. E entrei com ela na água, ela agarrada no meu pescoço. Não existe nada mais lindo que salvar uma alma. Ela disse, pastor, não me afunde na água, eu tenho medo. Eu disse, não, eu vou entrar junto com a senhora. Agarrado no meu pescoço. E eu me auto-batizei junto com ela, pastor. Eu tive que descer e ficar embaixo da água com ela. Ela agarrada no meu pescoço e levantei ela. Foi uma coisa linda, foi extraordinário. Vale a pena trabalhar para salvar almas. Assim, irmãos, iniciou a nossa trajetória. Lembro que logo depois nós alugamos um salão pela fé.
alugamos um salão e tínhamos que pagar $1.000 por mês. Deus nos abriu uma porta de irmãos que nos ajudaram, mas eu não tinha cadeiras para esse salão. E o pastor Norberto estava fazendo um congresso aqui. Me convidou para pregar. E eu vim aqui um dia no congresso e disse: pastor, eu não tenho cadeira lá para o salão. E ele me disse: vamos ver, Luiz Antônio, como é que Deus vai fazer. Eu disse: vou levar umas 2, 3 cadeiras. Eu precisava de 60 cadeiras. O pastor Norberto disse naquela manhã: tu levanta a oferta missionária. E que entrar, tu aplica no teu projeto de missões. Eu disse: tá bom. Irmãos, saiu a 60 cadeiras e um pouco mais para agora. Aquelas cadeiras aqui deve estar lá até hoje. Foi a igreja de Bagé que você. Então, queridos, assim foi o início da nossa trajetória de missões. Ficamos depois mais um período e o Senhor nos levou de volta para cima. Estamos trabalhando ainda no projeto de missões, hoje como secretário de missões de toda a convenção. O nosso trabalho a nível de secretaria de missões é procurar ajudar e conscientizar as igrejas no que diz respeito à evangelização, à obra missionária. Nós realizamos 22 simpósios de missões, pastor Norberto, com a Secretaria de Missões. Nós estamos tratando de fazer um levantamento de quantos missionários nós temos ligados às igrejas gaúchas. Conseguimos até agora já concluir o levantamento de missionários das igrejas da Grande Porto Alegre. Estamos trabalhando agora com as igrejas do interior. Somente os missionários das igrejas da Grande Porto Alegre, pastor Norberto, são 180 famílias. E o servo de Deus responsável por isso está aqui, irmão Valdeci e irmã Wanda, eles que atendem no escritório da Secretaria de Missões. Esse casal tem um lindo testemunho, a maneira como Deus os conduziu, nos preparou para este momento. Somos muito felizes pelo trabalho que eles prestam para Deus, para a Secretaria de Missões, para todos os missionários. Eles que atendem diariamente ali na Secretaria. Os irmãos ao ligarem para lá, sempre vão ter assistência, a voz, o carinho do irmão Valdeci e da irmã Wanda, atendendo todos os pastores, todos os missionários. E, porém, como a igreja de Voti, onde nós servimos ao Senhor, nós mantemos 22 famílias no campo. São 22 famílias que estão distribuídas nos seguintes países. Em Cabo Verde, nós somos responsáveis por 5 famílias. Um brasileiro que está lá, pastor José Carlos Ketkovski, e mais 4. Cabo Verde é um país no oeste africano, localizado na janela 10/40, que é a região mais pobre e mais necessitada do mundo. Ali nós estamos trabalhando para os... Já fundamos obras em Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, passamos hoje ao pastor que comanda esse trabalho, já não temos mais nada a ver, mas iniciamos o trabalho lá. Nós estamos com um obreiro no Haiti, que é considerada com Guiné-Bissau a nação mais pobre do mundo. Nós mantemos 3 famílias de obreiros na Bolívia, pastor Pedro Sidney de Moura, mantemos o presbítero Abraham Hugo Quispe e mantemos o missionário Everton Moiano. Mantemos um pastor no Peru, pastor também Pedro Quispe no Peru, no altiplano boliviano. No Paraguai nós mantemos 6 famílias de obreiros, lideradas pelo pastor Antônio Ribeiro, mais 5 obreiros paraguaios. E no Uruguai nós ainda estamos presentes, ajudando o ancião desta obra, o pastor Ambrósio Alves Alvarez. E tudo isso, irmãos, exige muito de nós. Todo o material que nós apresentamos aos irmãos, nós investimos no trabalho de missões. Tudo que nós fizemos com este objetivo. A manutenção desses obreiros, desses 22 obreiros ligados diretamente a mim, das quais eu sou responsável, nos custa mensalmente aproximadamente R$20.000. É uma batalha diária. O pastor Norberto conhece a igreja em Voti. É uma pequena igreja também numa região de colonização alemã e italiana, onde nós estamos fundando igrejas. O campo de Voti outrora eram 18 municípios quando assumimos.
Desses 8 municípios, pastor Norberto, somente 3 tinham igrejas na Assembleia de Deus. Nesses 10 anos que estamos lá, para a glória de Jesus, todos esses municípios já têm uma Assembleia de Deus. São 55 construções em 10 anos. São mais de 30 igrejas novas que surgiram para a glória do nome de Jesus. Já emancipamos 2 campos, fruto desse trabalho de 10 anos. Entregamos uma região ao pastor Ari Moreira, outra região ao pastor Eduardo Wierzinski, e ficamos com 10 municípios. Agora, nesse mês de junho, nós estamos emancipando mais 2 partes deste campo. Vamos estar entregando a região da Feliz e mais 4 municípios ao pastor Elísio Moraes. E o município de Morro Reuter ao pastor Sebastião. Já os lugares que plantamos igrejas, iniciamos, compramos propriedade, construímos e vamos ficar com 5 municípios. Porque a obra não é minha, a obra é de Deus, nós não somos donos de nada.